Bom, vamos então agora fazer um exercício ligado a Pareto, aplicando a metodologia para a construção desse gráfico. E para isso, vamos dar uma lida no enunciado para entender a situação. Então, uma empresa quer melhorar o nível de qualidade dos produtos que fabrica e ela então resolveu examinar algumas amostras. Ela definiu 30 produtos diferentes que seriam inspecionados e os tipos de defeitos anotados, né, registrados. Lembrando que um produto eventualmente pode ter mais de um defeito. Então, os tipos de defeito catalogados seriam rachadura, empenamento, dimensões erradas, acabamento, quebra de cantos e outros tipos, ou seja, uma quantidade talvez significativa de defeitos pequenos que acontecem com pouca frequência e que foram por isso agrupados nessa categoria F. As amostras estão aqui. Amostra 1, nós tivemos o defeito B e C, empenamento de dimensão errada. Dois defeitos na mesma amostra. Na amostra 2, três defeitos, além dos dois primeiros, tinha também um outro defeito menor, e assim por diante. Se a gente for aplicar então a metodologia, dentro do que nós vimos nos vídeos anteriores, a primeira coisa a fazer seria planejar, definir o que a gente quer, como é que a gente quer analisar essa situação, inclusive com a definição dos critérios de estratificação. Percebam que essa definição já foi feita e foi especificado que não haveria nenhum critério de estratificação além do obrigatório. Então, os dados foram apenas segmentados por tipo de defeito, mas nenhum outro critério foi utilizado. O segundo passo, então, seria coletar os dados. Certamente a empresa criou uma lista de verificação, poderia ter até esse formato aqui. Então, o operador responsável por fazer essa inspeção pegava cada produto e ia avaliando e anotando os resultados. Né? Então, para o produto 1, tinha um espaçozinho para ele colocar os efeitos, para o produto 2, para colocar os efeitos e assim por diante. Esse então é o passo 2, a coleta dos dados. O passo 3 seria a quantificação, ou seja, nós temos que saber quantas ocorrências de cada defeito foram registradas. E aí é contar. Então, por exemplo, temos um defeito B, 2B, 3 do B, 4 do B, 5 do B, 6 do B e assim por diante. Fazendo a mão um pouquinho cansativo, né, e sujeito a falhas, essa determinação já foi feita e consta aqui do lado. Então, esse é o total de defeitos, de ocorrências para cada um dos defeitos. Agora, seguindo o próximo passo, seria aplicar pesos, caso os defeitos tenham impacto, tenham uma repercussão bem diferenciada. No, na questão, nada é dito em relação a tipos de defeitos com impactos diferentes. Então, nós usamos o pressuposto de que cada defeito, quando acontece, gera exatamente o mesmo impacto. Ou seja, tanto faz ser uma rachadura, um empenamento, uma dimensão errada, o impacto disso, a perda para a empresa é exatamente a mesma. O passo seguinte, considerando que não há aplicação de peso, seria colocar tudo em ordem decrescente, depois calcular os percentuais individuais acumulados e aí finalmente traçar o gráfico e fazer a sua análise. Lembrando então os passos da metodologia, vamos passar para o Excel para que a gente possa fazer essa aplicação. Bom, aqui no Excel, logicamente que os passos anteriores já foram considerados e aqui a gente já está registrando os dados. Aqui nós estaríamos, na verdade, no passo 3, em que problemas e frequências são colocados, já que houve a quantificação da ocorrência de cada problema. Vamos colocar logo na ordem decrescente, já que é um dos passos solicitados. Então vamos personalizar a classificação. Eu quero classificar por frequência do maior para o menor. Pronto, então agora está de cima para baixo, como deveria. Vamos aqui calcular o percentual individual. E aqui do lado vamos colocar também o percentual acumulado, para fazer a curva da frequência percentual acumulada e definir a relação 80-20.
percentual individual vai ser a divisão da frequência do problema em análise pelo total de ocorrências de problema. Ou seja, nós tínhamos 36,7% de ocorrências para o problema B. E para os demais, nós chegamos a 6,7%, no caso do último. Para o percentual acumulado, nós vamos simplesmente somando os defeitos à medida que acontecem. Então, considerando apenas o problema de maior ocorrência, somente ele, são 36,7. Considerando também o segundo, eu vou somar com o primeiro, dá 60%, e assim por diante até chegar a 100% no final. Para traçar então o gráfico, que seria o último passo, no Excel nós podemos marcar essas duas colunas. No caso, a coluna da frequência, se eu tivesse peso, seria marcada a coluna da frequência multiplicada pelo peso, e a coluna do percentual acumulado. Vamos inserir gráficos recomendados, todos os gráficos, combinação. E aí vamos usar esse gráfico combinado com colunas e com linha, sendo que a série 2, que é exatamente esse percentual, nós vamos usar um eixo secundário. E esse gráfico, então, vai ficar no formato que nós precisamos. Está aqui ele. Vou tirar o título, tá? Para não ganhar um pouquinho mais de espaço. Série 1 e série 2 também não precisa. E eu vou só colocar aqui o rótulo do eixo X. Prontinho. Então, o nosso gráfico de Pareto está pronto. Vejam que se a gente for aplicar a relação 80-20, nós poderíamos fazer algo mais ou menos assim. Vamos puxar uma linha horizontal, tá? Daqui até encontrar a nossa curva da frequência percentual acumulada. E quando nós fazemos isso, nós temos uma indicação de quais são os problemas que devem ser trabalhados. Então, fazendo isso aqui, nós chegaríamos nesse ponto, o que nos daria a indicação de que 3 problemas deveriam ser trabalhados. No caso, o problema B, o problema C e o problema D. Se fizermos isso, a gente consegue observar aqui na figura, 75% das perdas seriam eliminadas. A gente poderia até questionar, mas a relação do Pareto não é 80-20, e a gente está eliminando 75% das perdas, mas trabalhando 50% dos problemas, já que são 6 e aqui nós temos 3. A grande questão é que esse F não é apenas um problema, é um conjunto de problemas menores foram agrupados. Então nós estamos concentrando a nossa atenção em 3 problemas, e se conseguíssemos resolvê-los, o impacto no resultado da empresa seria muito significativo. Lógico, pode acontecer que a empresa não tenha condição de aplicar, de tentar resolver todos os 3 problemas simultaneamente. Nesse caso, o mais interessante é ela fazer um plano de ação para eliminar o primeiro, faz uma nova análise, vê como é que fica a situação após a implementação desse plano e vai conduzindo sucessivamente esse esforço de melhoria até chegar na situação desejada. Bom, então essa seria a forma da gente resolver essa questão usando o Excel. Mas a gente pode também resolver usando o Minitab. E essa, por exemplo, pessoal, é uma das diferenças entre o Minitab versão 19 e versão 18 que eu estou usando e o Minitab Express que tem na Unifor. Lá não tem, no Express não tem o recurso para trabalhar com gráfico de Pareto. Então esse é só um exemplo de algumas condições que não são ofertadas nesse outro pacote. Aqui vocês vão ver que a gente consegue fazer muito fácil. Então eu simplesmente trouxe os dados da planilha para cá, problema e frequência. Aqui eu tenho a coluna 1 já colocada como uma designação de texto, né?
E para que a gente possa traçar o gráfico de Pareto, com base nesses dados, vamos em Stat, desculpem, cartas de ferramentas da qualidade, gráfico de Pareto. Stat, ferramentas da qualidade, gráfico de Pareto. E vejam como seria simples aqui. O que nós temos que fazer é, primeiro, aonde estão os dados, a indicação dos defeituosos, o nome dos defeitos. Essa primeira caixinha aqui, na verdade, pede o nome dos defeitos, que está em problema. E, em segundo lugar, as frequências. Onde estão as frequências? Ou as frequências multiplicadas pelo peso, se for o caso, está em frequência. Feito isso, tem essa outra indicação de que combine defeitos restantes em única categoria se para os 95% restantes, ou seja, se tiver um defeito com 2%, outro com 1%, outro com meio, vai se acumular e o Minitab vai tratar tudo isso como uma categoria só. Feito essa simples designação do que é o que, basta clicar no OK e o nosso gráfico de Pareto já está aqui pronto, tá? Onde nós temos cada um dos defeitos com percentual individual e o percentual acumulado aqui embaixo, tá? Exatamente como nós chegamos lá naquela tabela. Relação 80-20, se a gente trouxesse para cá, desse ponto para a esquerda, são esses 3 problemas que deveriam ser trabalhados, tá? O que resultaria em 75% de impacto. Então vejam como fica fácil nós solucionarmos problemas desse tipo usando o Minitab. Em relação ao exercício, nós conseguimos chegar numa resposta, chegamos à indicação para a empresa, de acordo com o princípio de Pareto, os 3 primeiros deveriam ser trabalhados, e no próximo vídeo nós vamos ver como resolver uma questão ligada a Pareto usando pesos, que eventualmente pode estar presente.